Idolatria e feitiçaria. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Gálatas 5, versículo 19 e 20. 16 de julho. Quando as pessoas ouvem a palavra idolatria, quase sempre imaginam uma grande estátua de pedra esculpida de um deus pagão, com nativos selvagens dançando nus à luz de uma enorme fogueira queimando em sua base. Porém, era isso que o apóstolo Paulo tinha em mente ao incluir idolatria em sua lista das obras da carne? Idolatria. A palavra idolatria provém da palavra grega eidololatria, que significa culto de ídolos. É, porém, composta pelas palavras eidolon e latria. Eidolon significa um ídolo feito pelo homem. Pagão, uma construção pagã, ou uma imagem de um falso deus. Tais ídolos eram uma ofensa a Deus no Antigo Testamento e foram proibidos aos cristãos no Novo Testamento. O ódio de Deus pelos ídolos é claramente demonstrado em 1 Samuel, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Os filisteus capturaram a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e a puseram em uma elevação do terreno ao lado de um ídolo do deus pagão chamado Dagon. Quando os filisteus entraram em seu templo pagão na manhã seguinte, a Arca da Aliança permanecia firme na elevação, mas a estátua de Dagon estava no chão. Os filisteus colocaram o ídolo no lugar, porém, na manhã seguinte, encontraram Dagon caído no chão novamente, virado para baixo, com a cabeça e as mãos cortadas. Deus se recusou a compartilhar espaço com um falso Deus. A segunda parte da palavra eidololatria, idolatria, provém do grego latria, derivado da palavra latreuo, que significa trabalhar ou servir. Entretanto, seu significado principal é extrema devoção e serviço de alguém a algo que adora. Em um sentido positivo, é usado na Septuaginta do Antigo Testamento para descrever o serviço do sacerdócio. Observação: Septuaginta é a tradução do hebreu para o grego. Os sacerdotes serviam e cumpriam fielmente seus deveres no templo, acreditando que parte de sua adoração era a maneira de servirem. Em Romanos 1, versículo 9, Paulo diz: "Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha." A palavra sirvo é a palavra grega latreuo, que significa que, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, Paulo considerava o seu serviço a Deus como parte de sua adoração. Como sacerdote no Novo Testamento, o serviço de Paulo a Deus era o objetivo mais elevado de sua vida. Essa é a razão para ele servir a Deus com todo o seu espírito, porque servir a Deus exigia seus melhores esforços, seu melhor trabalho e toda a sua atenção. Era assim que Paulo via sua adoração e serviço a Deus. Ao escrever Romanos 12, versículo 1, Paulo usou novamente a palavra latreuo. Dessa vez ele disse: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." As palavras culto racional provêm de latreuo. Isso implica que, em função de tudo que Deus fez por nós, é justo e razoável que nós o sirvamos com toda a nossa devoção. Essa é uma das principais maneiras de o adorarmos. Por isso, quando Paulo declara que sujeitar nosso corpo como sacrifício vivo é o nosso culto racional, ele nos diz enfaticamente que é razoável que façamos nossos melhores esforços e demos nossa total atenção para servir a Deus. Entretanto, quando a palavra latreuo é anexada a eidolon,
forma-se a palavra eidolatria, que retrata a adoração de ídolos ou simplesmente idolatria. O ato de idolatria ocorre quando o indivíduo dedica sua total atenção, devoção, paixão, amor ou compromisso a uma pessoa, um projeto ou um objeto, e não a Deus. Quando algo diferente de Deus ocupa o primeiro lugar na mente dessa pessoa, ela entrou, pelo menos em certo grau, no pecado da idolatria. Se você não mortificar a carne pelo poder do Espírito de Deus, não demorará para estar se preocupando com outras coisas que roubam a devoção e a paixão que devem pertencer somente a Jesus Cristo. Se você não for extremamente cuidadoso, sua família, cônjuge, pais, filhos, amigos, trabalho, sonho ou visão, profissão, bens, escola, atividades da igreja, ou mesmo seus próprios talentos irão se tornar involuntariamente o foco de sua adoração e seu serviço. Você irá se encontrar servindo em seu próprio sacerdócio, aplicando seus melhores esforços e sua total atenção ao cumprimento dos seus interesses pessoais. Por isso, permita-me perguntar: no que você pensa mais do que em qualquer outra coisa? O que consome a maioria dos seus pensamentos? Para que você vive? Provavelmente sua resposta irá dizer o que você mais adora em sua vida. Você não precisa possuir uma estátua de pedra esculpida de um deus pagão em sua sala de estar para ser um idólatra. Se você estiver tentando colocar qualquer outra pessoa, projeto ou objeto de sua vida no mesmo nível de Deus, provavelmente está cometendo uma forma de idolatria. Se for esse o caso, não demorará para que Deus faça algo a respeito. Assim como empurrou Dagom para baixo e o decapitou em 1 Samuel 5, versículo 1 ao 4, Deus fará algo radical para obter a sua atenção. Ele irá ensinar a você que não está disposto a compartilhar a sua posição de senhorio em sua vida com qualquer outra coisa ou pessoa. Certifique-se de que Jesus permaneça o foco principal de sua vida. Deus não é contrário a você possuir qualquer uma das coisas mencionadas anteriormente: família, cônjuge, pais, filhos, amigos, trabalho, visão, profissão, bens, escola, atividades da igreja ou talentos pessoais, mas é contra qualquer uma dessas coisas possuir você. Jesus prometeu que, se você buscar primeiro o reino de Deus, Ele irá assegurar que você tenha todas essas outras coisas. Mateus 6, versículo 33. Portanto, recuse-se a permitir que a sua carne o leve à estrada da adoração de si mesmo, da família ou de coisas materiais a ponto de você cometer o ato de idolatria. Feitiçaria. Agora, passemos ao assunto da feitiçaria. Na sequência, Paulo lista esse item como uma das obras da carne. A palavra feitiçaria provém do grego pharmakeia, que significa medicamentos ou drogas que inibem a personalidade de uma pessoa ou alteram o seu comportamento. Nós as chamaríamos de psicotrópicos. A palavra grega pharmakeia é de onde provém as palavras fármacos e farmácia. Era usada em ligação com feitiçaria, magia ou bruxaria. Mas por que essa palavra foi usada em conexão com feitiçaria e por que Paulo a usaria para descrever as obras da carne? Quando a Igreja de Jesus Cristo estava sendo estabelecida no primeiro século, o paganismo ditava o Império Romano. Eram religiões pagãs demoníacas e tenebrosas, das quais uma característica proeminente era o uso de drogas para alterar o estado mental da pessoa. Os adoradores pagãos iam aos templos pagãos para encontrar alívio de suas enfermidades, estresses mentais ou uma infinidade de outros problemas pessoais.
Em vez de confrontar as reais necessidades dos adoradores pagãos e identificar soluções reais para os seus problemas, os sacerdotes dessas religiões pagãs derramavam drogas alucinógenas em frascos de vinho, agitavam e então davam a mistura aos adoradores para que a bebessem. Depois de esses estarem medicados e sob a influência dessas drogas alucinógenas, os sacerdotes os mandavam para casa, dizendo-lhes que se sentiriam melhor. Entretanto, quando passava o efeito da droga, os adoradores continuavam enfrentando os mesmos problemas ou outros piores. A única maneira de aqueles buscadores encontrarem alívio de seus problemas era retornar várias vezes aos templos pagãos para obter mais doses de drogas. As drogas davam ao povo alívio temporário, mas não ofereciam uma solução permanente. Os sacerdotes eram impotentes para curar e incapazes de resolver os problemas de alguém. Tudo o que podiam fazer era continuar encharcando os adoradores com mais drogas, alterando assim temporariamente seu estado mental e dando-lhes um breve descanso em seus problemas e dores. Aqueles sacerdotes eram charlatães que tentavam literalmente hipnotizar as pessoas para acreditarem que seus problemas haviam desaparecido. Porém, a verdade é que eles nunca lidaram com a raiz dos problemas e, portanto, nada fizeram além de prolongar a dor daqueles que eles fingiam ajudar. Como isso se aplica a você e a mim nos dias atuais, já que as pessoas da nossa sociedade moderna já não vão a templos pagãos para adorar? A carne se comporta do mesmo modo como os sacerdotes pagãos se comportavam na ilustração anterior. Ela não sabe como consertar a si mesma ou qualquer outra pessoa. De fato, a carne nem sequer deseja ser consertada. A carne tentará convencer uma pessoa a ignorar seu problema e ocultá-lo com alguma cobertura superficial ou a beber álcool e consumir drogas para que se sinta melhor. O álcool e as drogas podem dar a essa pessoa um breve hiato da realidade, mas quando seus efeitos desaparecem, ela ainda terá de lidar com os mesmos problemas que tinha antes. Frequentemente, as pessoas que se recusam a olhar para si mesmas e descobrir o que precisa ser transformado desenvolvem dependências químicas em seus esforços para evitar ver a verdade. Veja, a carne odeia confronto. Ela não quer se olhar no espelho para ver a verdade. Se a carne for confrontada e forçada a olhar diretamente para si mesma, terá de reconhecer o problema real. Em vez de encarar os fatos, a carne tenta correr, se esconder, dormir, gastar seu tempo com atividades recreativas, qualquer coisa para se manter ocupada, para evitar diminuir o ritmo durante o tempo suficiente para pensar em questões vitais. Em outras palavras, a carne preferiria tentar aprender a encobrir a ser crucificada e transformada. Não estou lhe dando conselhos médicos. Se o seu médico lhe prescreveu medicação, seja fiel em tomá-la. Entretanto, estou lhe dando conselhos espirituais. Não deixe a sua carne lhe dizer que você pode continuar encobrindo seus problemas com soluções temporárias. Essas soluções temporárias acabarão se desgastando ou terminando e, quando isso acontecer, seu velho homem voltará à tona. Então, o que você fará? Você será como o adorador pagão que continua correndo para lá e para cá, tentando encontrar outra solução temporária? Ou deixará o Espírito de Deus lidar com você e transformá-lo para sempre? O Espírito Santo quer identificar a raiz do seu problema e arrancar aquela coisa repulsiva de sua alma. Ele quer trazer transformação permanente à sua vida. Porém, para receber essa obra de Deus que purifica a alma, você terá de fazer a sua carne se calar e deixar de atrapalhar. E, após dizer à sua carne para silenciar, você terá de permitir que Deus fale a você com sinceridade.
Isso exigirá que você dedique tempo a olhar para o espelho da palavra de Deus, para poder ver o que está errado e o que precisa ser alterado. Se você estiver disposto a fazer tudo isso, o Espírito de Deus vai libertá-lo. Sim, a sua carne gritará de dor, porém, quando isso acontecer, apenas exerça autoridade sobre ela e diga-lhe para calar-se. Ela está gritando porque sabe que está perdendo o poder que sempre exerceu sobre a sua vida. Assim, para os nossos propósitos no mundo atual, a palavra feitiçaria, provinda da palavra grega pharmakeia, seria referente às tentativas da carne para evitar ser confrontada e transformada. De fato, a carne preferia ouvir uma mentira a ser confrontada com a verdade. Ela quer que alguém a acaricie e a conforte. Você não precisa mudar. Venha, deixe-me fazê-la sentir-se melhor. Simplesmente ignore essas coisas erradas em sua vida, porque se as ignorar durante tempo suficiente, de alguma maneira elas desaparecerão. Isso não soa como um usuário de drogas? Amigo, é tempo de você parar de jogar esses jogos e deixar o Espírito de Deus realmente lidar com você. Se você permitiu que a sua carne o mantenha fugindo de seus problemas, ou se você cometeu idolatria adorando a algo ou a alguém mais do que a Jesus Cristo, hoje é o dia de você parar o que está fazendo e alinhar o seu coração com Deus. Você não pensa que agora mesmo seria um bom momento para fazer isso? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, quero andar no Espírito e mortificar as obras da carne. Não quero que a carne tenha em minha vida o papel superior que teve no passado. Sei que, se o teu Espírito me capacitar, poderei dizer não à carne e às suas exigências de controlar a minha vida. Estou cansado de lutar repetidamente com os mesmos velhos pecados. Então, neste momento, estou pedindo que tu me ajudes a enxergar a verdade sobre o que precisa mudar em minha vida. Quando eu vir o problema, dá-me a coragem de dizer a essa obra da carne que ela vai morrer. Depois, ajuda-me a acolher plenamente a nova vida que tu queres liberar dentro de mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Há em sua vida alguma coisa que você adora mais do que a Jesus? Não minta para si mesmo em relação a isso, porque de qualquer maneira, Jesus conhece a verdade. Por que você não dedica alguns minutos a pedir ao Senhor para mostrar-lhe qualquer coisa em sua vida que você adore mais do que a Ele? Você já conheceu uma pessoa que se recusava a enxergar a verdade sobre si mesma? Em vez de enfrentar a verdade e acolher a mudança, essa pessoa corria de um lado para o outro ou de uma pessoa para outra, tentando encontrar a certeza de que estava bem e não precisava mudar? Se essa pessoa for você, o que você fará a respeito, agora que sabe que a sua carne está fazendo você correr para todo lugar a fim de evitar a verdade que pode libertá-lo? Até o próximo devocional.